palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 1 diz assim. Estou indo muito rápido, né? Lá no finalzinho, depois de... Passou Timóteo ali. Filemon, que é pequenininho. Hebreus 12 diz assim a palavra de Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, uma delas é a irmã Tânia, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa palavra, ela é direcionada a pessoas que se sentem cansadas, desanimadas, em resumo, é uma palavra que serve para todos nós. Quem não está cansado e desanimado em alguma área da sua vida? Falta motivação. O desânimo e a falta de motivação tentam nos pegar e muitas vezes conseguem. Em vários aspectos das nossas vidas. Pode ser no teu trabalho. Aconteceu uma situação, fiquei desanimado. E eu ainda falei para o meu coordenador, falei, isso aqui vai me desanimar. E essa semana eu recebi uma outra situação que me deixou tão animada. Porque por mais que o diabo esteja tentando te derrubar de alguma maneira, aquele que te guarda, aquele que está aqui, às vezes na igreja, estou desanimado. Alguma coisa que fizeram comigo, falaram para mim, ou que não fizeram para mim. Pode ser na sua vida conjugal, o desânimo, a saúde. A saúde está meio, Deus, e agora? O que eu faço? Quando dá ruim na saúde é triste, né? Durante essa pandemia, né? Durante essa quarentena, essas coisas, não sei exatamente. De tanto eu ver televisão, eu ligava para o meu pai e falava, pai, estou preocupado. Não sei se eu vou morrer. Não sei se eu vou ser a bola da vez. Todo dia que eu acordava, irmãos, eu prendia a respiração durante 30 segundos para ver se eu ia tossir. Se eu tossisse é porque podia estar com coronavírus e já estava no pé na cova. Não sei se vocês faziam isso. Tem gente aqui que pode estar nessa situação. Porque o medo, vou te conversar, que me pegava várias vezes. Ainda mais se você botasse em determinado canal de televisão. O espírito de dúvida e o espírito de medo. E
esse espírito de dúvida e espírito de medo, eu falei aqui já alguma vez sobre isso, rondaram a humanidade durante esse período, gente, mais do que nunca. E pode ter rondado a tua casa, o teu leito. Dúvida do que será o amanhã, responda a quem puder. Será que eu vou morrer? Será que meu filho vai ficar desamparado? E a gente, quantos não sofrem, não sofreram, não trazem um peso, um desânimo que não sai, eu estou desanimado, não sei de onde vem. Querido, eu já senti isso. Todos nós, esse irmão aí bonitão do seu lado, que parece que está tudo perfeito na casa dele, ele já sentiu isso também, sabe? Aquela situação de que você para e agora? E aí nós começamos a desistir das coisas, principalmente quando nós nos colocamos como vítimas das situações. Aí nós começamos a desistir das coisas. Quando você é a vítima no seu casamento, daqui a pouco você começa a desistir do casamento, porque se você é a vítima, a culpa é dela ou dele. E aí você começa a desistir das coisas. No trabalho a mesma coisa, na igreja a mesma coisa. Quando você é a vítima, quando todos te perseguem, quando todos falam mal só de você, você começa a desistir. Eu sei porque a maioria das pessoas assim, que eu converso, que a pessoa diz que é desviada, é porque eles viraram vítimas. E vem a palavra de Deus em Neemias, agora no Antigo Testamento, querido, capítulo 4, Neemias. Meu Deus. Às vezes dá vontade, eu sei que se eu estivesse na Assembleia, dava para dar um glória altão aqui, que não ia parecer, dá vontade, né, pastor Tiago? Se eu fizer isso aqui, vão falar, ih, Daniel ficou maluco. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 6. Depois lê o 4 todo em casa, eu sei que você vai se interessar e vai ler. Olha o que diz o versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Bem, só um instante, para que você se intere da história. Os muros de Jerusalém estavam sendo reedificados. Já estava na metade. Porque, sabe por quê? Por quê? Fala todo mundo, porque o povo tinha ânimo. Isso. Mas é o que, mãe? No português? Eu não sei, mas conjunção adversativa. Mas, ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. E lá, eles estão reformando lá o muro. Eles estão reforçando as suas defesas. Versículo 8. Aí, ajuntaram-se todos os de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha a situação, querido. É um monte de gente no teu trabalho, te acusando. Seus amigos, os irmãos, porque na igreja, infelizmente, todos se ajuntaram de acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Aí vem, porém, versículo 9, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e
de noite. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Opa, calma aí. O povo tinha ânimo. Poucos versículos depois, o povo, desanimou. Por quê? Medo. Ficaram com medo. O medo desanima. A força dos carregadores, eles já desfaleceram a força dos carregadores e os escombros são muitos. E aí você começa a olhar para os problemas, as dificuldades, porque veio o medo. E eu estou falando você, eu estou falando Daniel também. De maneira que não podemos edificar o muro. E desanimaram. O medo conseguiu tirar o ânimo. Eles fizeram a metade do muro já. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O objetivo é botar medo. Às vezes é até uma mentira, sabe, querido? Às vezes é uma mentira. E aí você fica com medo, fica desanimado e a obra para na sua vida. Versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Todo mundo falando, tá dando ruim. Morreu o vizinho ali, o outro ali está com falta de ar. O outro ali está desempregado. Está todo mundo mandando embora, as empresas estão fechando. Vai todo mundo morrer. O emprego, vai acabar. Todo mundo não vai ter comida, o mercado vai esvaziar. E você com o filho em casa. Você com a sua esposa. Versículo 13. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Agora sim. Agora sim. Não vou abaixar a cabeça, não. Vou me organizar. Agora eu vou me organizar. Vamos lá, vamos organizar isso aqui para a guerra. Inspecionei, versículo 14, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, por vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ânimo. Querido, ânimo. Peleje pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua casa. Eu lembro que a gente estudava num curso. Eu e o Tiago, nós estudávamos no curso. Tinha um professor. Ele ficava pra gente, ânimo! Batia um sinal, ele gritava, ânimo! É o Aula, você lembra do Aula? Um magrinho alto. Ele ficava, aula! E assim, o pessoal fez a prova do colégio naval, volta todo mundo com cara de morte, né? E aí um professor lá no meio, ânimo! Para ver se a gente acorda. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro. Cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade
empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Querido, o pedreiro está lá, ó, um lado com a colher, outro lado com a arma. Porque a obra não pode parar. O que Deus está fazendo na sua vida, o medo, o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus precisa manter na sua vida, não pode parar. Eu escrevi aqui. Eu estava procurando quando eu me lembro assim, Maceió, 2001, eu acho. Meu pai botou um CD lá do Marcos Witt. Cara, Marcos Witt era uma coisa assim, e ele escreveu não sei se era uma profecia, mas uma visão. Ele falou, quando a gente cantava aquela música, Espírito de temor, fuja! A gente já cantou aqui algumas vezes. Ele falando é muito bonito. Eu não vou conseguir falar igual, nem quero. Mas ele disse assim, eu anotei. Também não sei se eu traduzi certo. Ele não é... né? Mas dá para entender. Ele disse o seguinte, um dos inimigos do Senhor o viu. E ele estava falando, sabe de quê? Disso aqui, ó. De nós, da igreja reunida. Quando a igreja se reúne, a palavra diz que ele está no meio. Significa que ele está aqui nesse lugar. E os espíritos que estão, eu não estou dizendo que ninguém está endemoniado aqui, mas os espíritos que influenciam muitas vezes as nossas vidas, quando nós abrimos brechas nos muros. Um desses inimigos do Senhor o viu. Esse inimigo é o espírito de temor, o espírito de medo. E aí ele foi até o espírito de dúvida. Ele chegou lá no espírito de dúvida e falou, dúvida? Tenho uma dúvida. Eu acho que vi em pé nesse lugar aquele que venceu sobre nós lá na cruz. Aquele que venceu sobre nós lá na cruz do Calvário. Então o espírito de dúvida se virou e olhou, banhado de luz, com fogo saindo dos seus olhos. E uma espada de justiça na sua mão direita. Então o espírito de dúvida disse ao seu companheiro, temor, não duvides, é ele mesmo. Então eles dois, o espírito de temor e o espírito de dúvida, tiveram uma grande ideia, junto com os outros, todos os espíritos que estavam ali. Quando viram a majestade e a justiça de Deus, que era uma boa hora para eles saírem correndo da presença de Deus, para eles saírem correndo daquele lugar. E eu quero te dizer, querido, que hoje, quando Deus se levanta na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, todos os inimigos fogem. Todos os espíritos fogem da sua vida. Espírito de morte, espírito de temor, espírito de dúvida. Porque assim, engraçado, quando estava escrevendo,
pensei, a gente vislumbra o culto, né, pastor? Fica pensando, bem, no final eu vou falar sobre a minha mãe. Só que Deus falou, não, eu vou começar falando. E eu quase não conseguia tocar. Meu pai falou, cara, vai pro teclado, vai lá. Porque é difícil quando isso acontece. Difícil não, é muito bom, mas chega a dar uma fraqueza nas pernas. Porque assim, a minha mãe, meu pai pegava uma cadeira de plástico, eu não sei se era de plástico, não sei, era uma cadeira, e eu quando ia visitar minha mãe, a minha mãe ela só andava assim, porque se ela levantasse, o médico falou que uma dor de 0 a 10 era 9 para 10, é o que ela sentia. E ela andava agachada, e isso não foi um mês, foram diversos meses. Quando eu via minha mãe daquele jeito, eu só pensava, nunca mais eu vou ver minha mãe andando direito. Só um milagre. Só um milagre. Aí eu vejo hoje minha mãe andando pelo sítio, andando pela rua, vai para o shopping. Meu pai não consegue ir atrás dela. Meu pai não consegue acompanhar minha mãe, gente. Mas eu como cientista, vamos dizer assim, né? Se é que eu sou cientista, eu fui logo estudar o que era que minha mãe tinha. Eu falei, nunca mais vai andar. Nunca mais vai andar. A minha mãe tem tanto ferro e pino na região da bacia que acho que nunca vai passar por um banco sem o negócio tocar, que é muito ferro. Ferro, metal, né? É pino em tudo que é lugar, é parafuso, é toda cortada nas costas. Passa daqui a alguns meses, eu chego na casa da minha mãe está sentada na varanda. Meu pai está falando, Daniel, tua mãe está com gases, está com muita dor assim, nas costas. Cheguei lá, quando eu vi minha mãe com frio, num dia quente, ela tremendo de frio. Eu sei que ela não gosta de que eu fale, mas falei, caramba, eu acho que... Eu falei, mãe, vamos no hospital, mãe. Ela, não vou, ela gritava, não vou. Meu pai falou, Daniel, ela não quer ir. E a gente conseguiu fazer ela ir. Quando eu cheguei no hospital, a doutora que tinha acabado de me atender por causa do estômago, alguma coisa assim, ela falou, por que você demorou tanto a trazer ela? Ela está infartada. Eu falei, agora... Eu falei, já era. Agora não tem mais jeito mesmo. E eu me lembro dela, quando ela estava até sem roupa, o pessoal tinha uns 5, 6 médicos em volta dela. Eu olhava ela assim, eu chorando, ela falou assim, tadinho. Ela preocupada comigo.